estudantes, o vídeo de hoje é um pouco mais sobre os meus resumos. Muita gente me pede isso lá no Instagram e aqui no YouTube. Toda vez que algum vídeo aparece meus resumos, todo mundo pergunta como você faz, quais os tipos de resumo que você usa. E hoje eu vim mostrar tudo isso pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem, porque esse vídeo foi realmente muito pedido. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você não vai perder mais nenhum vídeo novo postado aqui. E agora vamos conferir. Bom, antes de tudo eu vou falar um pouco da estrutura do meu resumo. O meu resumo sempre vem com uma capa e uma contracapa, que eu uso aquelas folhas coloridas que eu tenho. Quem quiser ver todas as folhas que eu uso ou canetas, tem vídeo aqui no canal. Tem um vídeo de todos os materiais que eu uso pra fazer resumo e um vídeo que eu mostro um pouco mais sobre esses resumos, sobre essas folhas, a minha pasta de resumos e todas essas coisas. É só você procurar meu novo estilo de resumos MTD, que com certeza vai aparecer. MTD foi por causa do negócio lá de vídeos todos os dias, tá? Bom, mas esse resumo aqui, ele é assim, eu sempre escrevo na frente resumo de e a matéria, nesse caso aqui era gramática, e aqui tem o meu nome e a minha sala da escola, que é pra caso alguém, se eu perder isso daqui em algum lugar da escola, alguém me entregar. Bom, esse resumo aqui é assim, aqui tem umas coisas que eu anotei de uma videoaula, mas então não foi resumo, foi anotações da videoaula. Mas, por exemplo, esse resumo aqui. Esse daqui é o seguinte, como eu tenho muita memória visual, a maior parte da minha memória é visual, eu fiz esse resumo aqui que é basicamente um esquema. Meu professor passou esse esquema, só que no meu caderno ele não ficou nada bom, então eu passei ele todo a limpo aqui, de um modo que eu conseguisse entender um pouco mais de tudo. Ficou bem bonitinho. Agora eu só vou mostrar pra vocês uns modelos de resumo que eu já fiz e depois eu vou mostrar como eu faço. Esse daqui, por exemplo, são vários tópicos e esses tópicos estão dentro de caixas. Então o tópico eu colocava em caneta colorida, por exemplo, quando a próclise é proibida. E aqui a explicaçãozinha dentro de uma caixinha. Aqui de história já é outro tipo de resumo, em que eu peguei essa folha quadriculada e fiz o meu resumo mais tradicional de todos, que é esse daqui em tópicos. Então eu coloco o tema aqui, por exemplo, fim do pacto colonial. E em cada tópico eu escrevo coisas sobre esse tema. Então é assim que eu vou fazendo. Eu também sempre faço tabelas às vezes para me auxiliar. E nesse caso aqui foi outro modelo de resumo que eu dividi a folha ao meio e fui fazendo o mesmo esquema de tópicos também. Uma coisa legal de falar é que, independente do modelo que eu faço meu resumo, ele sempre é feito em tópicos, porque é um modo que eu gravo melhor e é bem mais fácil de você achar o conteúdo quando você estiver revisando ou quando você tiver alguma dúvida. Os meus resumos sempre são feitos, na maioria deles, assim, que é o modo da Vicky do Chiclete Violeta, que quem não assistiu o vídeo dela, eu super recomendo. Você procura Chiclete Violeta no YouTube, aí você entra lá no canal dela, é uns vídeos mais ou menos recentes, é de resumos e ela mostra o método dela. Esse método aqui foi ela que criou e é muito bom. Você divide ele em 3 colunas. Eu não vou ficar dando muito uma explicação sobre o método e o modelo desse resumo, porque você pode ir lá no canal da Vicky conferir, mas eu adoro esse modelo aqui, porque ele economiza muito espaço. Eu consigo às vezes resumir o meu módulo todo, todas as vezes, na verdade, em uma folha só, frente e verso, o que fica muito prático para levar para a escola, ao invés de ficar levando todas aquelas folhas. Nos meus resumos é o seguinte, durante os dias normais, durante o meu estudo, eu vou fazendo esse resumo aqui, ou qualquer outro dos modelos, e na véspera da prova eu faço esse questionário aqui que eu mesmo monto, eu não procuro da internet, porque a maioria das questões da internet são pra quando o conteúdo já é no ensino médio, porque no fundamental a gente aprende um pouco, e no ensino médio aprofunda muito mais. E todas as questões são desse modelo mais pro ensino médio, e a maioria não tem como resolver. Tem gente que resolve, né, mas eu não consigo, eu não me entendo. E eu estou olhando pra cá porque eu tô procurando outros resumos meus.
Uma coisa legal é que todos os meus resumos são completamente coloridos. É bom você deixar a sua cabeça escolher as cores para você usar. Não fique padronizando seus resumos. Antigamente eu pensava, vou fazer esse resumo todo laranja e azul. E hoje eu coloco as cores que eu quiser porque me ajuda muito, muito, muito. Eu percebi que eu aprendo muito mais fazendo assim tudo colorido e não fica meio que padronizado no quesito cores, mas fica muito melhor para você entender todo o conteúdo e eu acho muito mais prático você fazer do jeito que o seu cérebro assimile melhor. Uma coisa super legal de fazer em resumo também é desenho ou colar imagem. Isso é uma coisa que ajuda muito também para quem tem memória visual, como por exemplo esse desenho aqui, esse daqui. Uma vez até eu desenhei no meu resumo e quando chegou no dia da prova o professor pediu o desenho, então foi maravilhosamente maravilhoso. Esse tipo de resumo aqui é é em tópicos também, mas eu dividi em caixinhas um pouco maiores e meio, sabe, solto assim. Eu gostei bastante, mas não pretendo utilizar de novo esse método aqui, porque não sei, mas é bom do mesmo jeito. Nesse meu resumo de álgebra, eu coloquei todos os modelos de fatoração que eu precisava para a prova e depois eu resolvi vários exercícios utilizando esses modelos. A luz tá estourando um pouco, mas foi assim, ó. E é basicamente assim mesmo. De resumo meu é esse daqui, que é um mapa mental. Esse daqui é de inglês. E é muito bom você usar mapa mental quando é um conteúdo que ele se divide em tópicos e esses tópicos em mais subtópicos, porque fica super interessante para você olhar e também é um bom jeito para você ver toda aquela matéria em forma de texto na sua apostila ou no seu livro e você transformar ela totalmente em esquema. Isso é muito bom, me ajuda muito o mapa mental nas matérias em que existem todos esses tópicos e subtópicos e exemplos e todas essas coisas. Outro modelo de resumo é esse daqui, em que eu basicamente coloco o título e vou só jogando a matéria aqui. Nesse caso era um sobre Honduras na minha matéria de espanhol e aqui tinha todas as coisas, aí eu fiz essa tabela aqui. Eu gosto muito de fazer essas tabelas em inglês e em espanhol, que eu coloco o negócio, assim, tipo a palavra, a tradução dela em português e alguma característica ou outra coisa. Fica muito legal na hora de você estudar, caso a sua professora ou seu professor pergunte alguma característica e a tradução é super necessária porque você tem que entender o que aquilo quer dizer. Então agora que eu mostrei um pouco mais sobre as características e os tipos e modelos de resumo que eu uso, espero que vocês tenham entendido. Eu fui aprendendo todos esses modelos através de vídeos no YouTube, então vai assistindo bastante vídeos sobre tipos de resumo que com certeza em algum deles você vai me encaixar. O melhor método pra mim é fazer todos esses modelos de um jeito que o meu cérebro entenda. Então quando eu tô na aula, geralmente, eu sempre tô lendo a minha apostila enquanto o professor fala. E quando eu vejo meio que o tipo, o modelo da matéria, eu já penso em qual jeito de resumo aquele conteúdo vai se encaixar e assim que o meu cérebro pensa, eu já meio que esquematizo o meu resumo daquele jeito que fica super mais prático. Agora, se você não sabe como resumir ou fazer diminuir ou deixar aquilo de um jeito que você entenda melhor, eu vou ensinar pra você aqui, agora, nesse exato momento. Por exemplo, aqui na minha apostila tem esses 4 tópicos e no caderno o professor passou o tópico também. Então ele passou o tópico e além do que ele passa na lousa, ou em post-it ou no meu próprio caderno, eu vou anotando absolutamente tudo que ele fala. Então, enquanto eu tô lendo a minha apostila, uma dica super legal é você ler o seu parágrafo e depois você grifar. Porque se você grifar enquanto você tá fazendo a sua primeira leitura, você vai grifar o parágrafo inteiro ou muita coisa e não vai ficar de um jeito resumido. Então eu leio o parágrafo e depois eu venho grifando só as palavras que são necessárias para formar uma frase. Que eu grifei só as palavras, junto com as anotações que eu fiz do que o professor falou e com as coisas que tá no meu caderno, eu monto uma frase. Então, por exemplo, só com esses tópicos que eu grifei aqui, eu consigo formular uma frase. Então, da acumulação de capital, a grande quantidade de recursos econômicos obtida através da mineração do ouro e de prata
junto com a agricultura, conseguiram sustentar a implantação de indústrias e também a infraestrutura necessária à produção. Eu não li o parágrafo todo, mas só com as frases eu consegui juntar no meu cérebro para formar uma frase. Se o seu professor passou alguma coisa no caderno que também se encaixe nesse tópico, você junta na frase. Isso é super importante na hora de você formular o seu resumo, porque não necessariamente você precisa pegar um parágrafo de 10 linhas e transformar ele em 5. Você tem que fazer o seu resumo da forma que o seu cérebro entenda melhor e se encaixa o seu método de estudo. Não adianta você tentar resumir muito, que às vezes chega na véspera, você vai ler e não entende nada. Então o seu resumo não precisa diminuir o número de folhas da sua apostila, porque eu não uso resumo só para resumir o conteúdo. Eu uso o resumo para fazer com que eu entenda aquela matéria e não necessariamente diminua a quantidade de informações desnecessárias ou aumente ou deixe em evidência só as mais importantes. Por exemplo, em história, quando você grifa todas essas palavras na mesma frase, não tem como você diminuir muito, porque uma coisa liga a outra. Então, em história, geralmente, tem mais coisa grifada. E quando você junta todas essas coisas grifadas em uma frase só, forma uma frase maior. Às vezes também dá pra você diminuir 2 parágrafos em um, onde você pega e as informações dos dois são as mesmas e você junta tudo em um. É isso basicamente que eu tenho pra dizer pra vocês. Já deixa o seu like, se eu ver que esse vídeo tem muito like, eu volto aqui com mais um vídeo sobre resumos, não sei o que, mas a gente volta com mais um. Então é isso, beijo, fiquem com Deus e tchau!